Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu tirar aqui umas notificações. Olá. Joelma, me conta aí quem é você, Joelma. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre concurso. Eu vi que foi um assunto que todo mundo gostou. Bastante pergunta no meu direct sobre concurso, o que fazer, como estudar. Para quem não me conhece, sou professora Eni. Ah, você é professora também, legal. E logo, logo vai ser efetiva, né? O eventual tem essa carga de passar no processo seletivo e travar no edital de efetivação, mas isso daí vai ser destravado. Nesse ano vai sair esse destrave, hein, Joelma? E como eu estava falando, meu nome é Eni, sou professora também, sou professora da rede de São José dos Campos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do concurso, né? O que eu faço no concurso? O que eu tenho que fazer? Quais os pontos que eu tenho que estar olhando? Essa semana eu coloquei no meu direct e no stories, nos meus posts, a questão sobre o estudos passado, né? Como que eu observo isso dentro da minha dinâmica de estudo, porque não é somente estudar, mas tá atento ao como estudar, né? O que eu tenho que fazer para ser bem sucedido nessa trajetória. Então, vou estar dando mais uns passos, né, para a gente ajustar essa trilha, né? Como eu falei na última live, um dos principais pontos para a gente estar observando na nossa trajetória dentro do edital é você observar que ponto eu estou. A partir do momento que eu sei qual o ponto que eu estou, eu consigo olhar com maior amplitude aonde eu quero chegar. Então, eu sei trilhar. Você tem que se imaginar como um carro. Um carro que tá ali naquele ponto e precisa chegar num determinado lugar. O processo de estudo para um concurso público ou qualquer outra prova é o mesmo processo. Eu tenho que saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. O meio não é uma linha reta. Muitos se enganam que vai ser uma linha reta. Principalmente quando eu falo com mulheres, né? Homens não entendem a nossa cabeça, isso é fato. Mas nós funcionamos em ciclos. Aí, Fabiano, falando mal de homem, aparece um homem aqui na live. Então, o que acontece? Quando eu coloco a minha estratégia de estudo em ciclos, eu consigo aumentar esse trajeto. Eu consigo ajustar de forma concisa, né? Esse trajeto de acerto, né? O que eu coloco na prova, né? Se eu tenho 50 questões, eu tenho que fazer o meu concurso de acordo para acertar 50 questões. Mas eu não consigo. Isso é fato. Tem pessoas que gabaritam uma prova? Sim. Mas tem pessoas que não gabaritam. E o mínimo de acerto seria os 50%. Aí é que mora a nossa estratégia de analisar a banca da qual eu estou fazendo essa prova. Por quê? Porque cada banca tem um determinado critério de avaliação. Então, tem bancas que tem uma curva de acertos
Tem bancas que eliminam questões de acordo com o número de erros que você tem na prova. Tem bancas que vão somando pontos. Tem bancas que colocam um nível de acerto de 50% da prova para a segunda parte da prova ser avaliada. Isso geralmente é colocado em provas que tem tanto redação, né, a redação ou questões dissertativas. Então, quando você olha o edital e está lá dizendo que você tem que ter um mínimo de acerto de 50% da prova para a sua redação ser lida, então isso quer dizer que essa prova ela é dada em 2 etapas. Primeira, a objetiva, e você precisa, teoricamente, acertar 50% para a sua segunda parte da prova ser avaliada. E isso cabe também para as questões dissertativas, porque tem provas que elas não são colocadas somente com questões de múltipla escolha. Elas também têm questões dissertativas. E geralmente são 1 ou 2 questões que levam mais ou menos metade da sua prova. Então, se você tem 50 questões para serem resolvidas em 4 horas de prova, você tem que pelo menos colocar 50% do seu tempo para você destrinchar essas 2 questões dissertativas. Então, o que eu torno a dizer, é muito importante você estar lendo o edital e entender o edital, porque ali também tem algumas pegadinhas. Então eu vou colocar aqui para vocês, né, ó, só lembrando, eu não falo nada da minha cabeça, eu tenho um mapa mental que me ajuda muito, não é nada escrito em texto corrido, é algo que eu já tenho entendimento e que me ajuda muito o mapa mental na hora de eu formular as aulas aqui. E o que acontece? Quando eu formulo um mapa mental, automaticamente meu cérebro vai fazendo os links de acordo com aquilo que já foi estudado, que já foi revisado, porque eu também não sei tudo, gente. Eu tenho que fazer as minhas revisões, porque a gente vai tendo uma alternância no nosso cérebro do que pode ser importante e o que não pode ser importante. Quem leu o post que eu coloquei essa semana foi baseado na citação que eu disse dos atletas, né, na pandemia, que tiveram um espaço de 1 ano sem treinamento e tiveram um ganho muito maior do que todo dia treinando, né? A nossa capacidade de memória e de absorção do conhecimento, ela depende de um espaço de tempo de descanso. Então, eu na minha rotina aqui, dando aula para vocês, eu preciso também me abastecer de conhecimento e dar um espaço para eu absorver também e retomar algumas coisas que eu acabei esquecendo ou que já se passaram. Então, voltando à questão do edital de concurso, primeiro, é uma ferramenta importante, seja ela aberta ou fechada. Por quê? Primeiro, o item que a gente tem que observar, qual a banca de concurso que vai ser aplicada à minha prova. Qual vai ser a estratégia dela? Algumas bancas, né, aqui em São José dos Campos, tem muito a fidelidade com a banca da VUNESP. Quem está no grupo de WhatsApp hoje recebeu algumas provas que eu mandei lá, para vocês estarem olhando mesmo quais são as questões. Tem uma prova que eu mandei que ela só tem contexto pedagógico e ela tem a avaliação de português com a redação, e teve uma outra que tem avaliação de português e matemática também. E dentro dessas questões, e é a mesma banca, então vocês podem observar qual é o modelo e a linha de raciocínio para a elaboração dessas questões. A VUNESP, ela tem a avaliação fácil e média, e ela tem a maior chance de pegadinha, porque ela coloca lá para você no enunciado, assinale
a alternativa incorreta. Assinale a alternativa correta. E as alternativas geralmente são de assinale lá e coloque verdadeiro ou falso, ou você tem que colocar lá, tá, 1, 2 e 3, e qual é a resposta? Daí tá 1, 2 e 4, 1, 2 e 5, e ali tá a pegadinha na resposta. Então, a VUNESP é campeã em pegadinha. Então, é muito importante vocês estarem analisando a estratégia de escrita dessas questões, porque isso vai te dar maior clareza no dia da prova. Outra que também já foi aplicado prova em São José dos Campos e outras aqui na região do Vale do Paraíba, é a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, né? Ela é bastante dinâmica, essa prova, mas ela requer muita interpretação de texto, porque ela é comparada ao Enem, que são questões muito longas e que requer maior atenção na sua interpretação para a resposta. Então, a FGV, ela tem essa questão de cansar o seu cérebro na hora da prova. E outra questão dela é a interpretação de texto. Então, se você tem uma dificuldade de analogia ou de interpretar aquilo que está escrito, eu recomendo que você comece a fazer essa análise de interpretação de texto, porque é uma banca que requer muita interpretação. Outra banca que é muito conhecida é a Fundação Carlos Chagas, ou a FCC. A FCC, ela tem casos práticos. Se eu não me engano, uma das provas que eu mandei no grupo de WhatsApp da VUNESP tinha muita questão prática, de acordo com uma situação de sala, qual o método ou linha de pensador que essa professora agiu. Então, quer dizer, ela coloca uma ação prática para você desenvolver a sua resposta. Ali está o seu conhecimento teórico. Se você não tem esse conhecimento teórico, você fica bobo na resposta. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Quem é esse pensador? Então, você olha de imediato para a pergunta e você fala, mas o que tem a ver isso com o pensador? Aí lá no meio, você descobre que é de acordo com o pensamento de fulano de tal. Mas quem é esse fulano de tal? Então, quando eu coloco para vocês analisarem a prática pedagógica no seu dia a dia, ou eu estudei, eu não sou professora ainda, eu já fui estagiária, mas hoje eu não estou em sala. O que eu faço? Eu pego o autor e imagino uma situação de sala. Eu tenho já a prova, Eni. Então, eu pego a prova e olho para ela como o autor olharia. Eu pego a resposta certa, eu pego o enunciado e encaixo o pensador ali. Ali eu memorizo o autor. Fica a dica. E essas provas da FGV e a FCC são consideradas de nível médio e nível baixo, né? Minto, difícil. Ela é muito difícil. Todo mundo acha que a VUNESP é difícil, né? Mas, na verdade, a Fundação Getúlio Vargas e a Carlos Chagas, elas são muito difíceis. Por quê? A maior parte das provas que elas aplicam é para as Forças Armadas. Só que algumas prefeituras e até mesmo para quem pretende fazer prova para o Estado, né? Tá para sair agora o edital do Estado de São Paulo. E ela tem como característica a curva de exclusão. O que é essa curva de exclusão? O Estado usa muito isso. Ele pega sempre bancas que tem essa questão de
Se eu errei uma, eu anulo outra que eu acertei. E ele pega a porcentagem de acertos de todos os que fizeram a prova e calcula uma média de acerto. Então, vamos lá, numa prova de 50 questões, e eu acertei lá no critério de empate e desempate, eu acertei somente 5 questões, errei 5 questões, então foram anuladas 5 questões, então eu fiz 40 pontos. Mas se na curva de acerto de critério que foi usado no estado foi 50, eu já tô fora. Então eu conheço muitos professores que foram eliminados por conta disso. Foram bem na prova, porque de uma prova de 50 questões eu errei e eu tive 40 pontos, eu perdi 10 pontos na prova. Só que se a média de todos que fizeram a prova foi 55, eu automaticamente já estou eliminada. Então, para quem quer fazer prova do estado, tem que se atentar a essas questões. Realmente é uma sacanagem mesmo, porque você estudou, você se desempenhou e o estado faz isso. O estado tem uma outra característica, ele pede para a banca examinadora mudar o critério de desempate nessas questões. Por isso que eu tenho que avaliar o edital e estar bem atento aos critérios para você poder entrar com os recursos devidos. Então, observar as questões é muito importante nessa questão. E tem uma outra que essa é fora, essa é bem pauleira mesmo, que tem esse critério de exclusão de acerto, é a Sebrasp ou a CESP. Ela tem muita questão de verdadeiro ou falso, ela tem muita questão de analise a questão de tal forma, aí tem lá uma página para uma questão, quer dizer, ela trabalha a sua questão de desgaste emocional, ela trabalha a sua questão de desempenho e a sua análise de texto. Então, é uma prova muito cansativa. E geralmente ela tem entre 70 e 80 questões. Então, brincando aí umas 5 horas de prova, né? E, então, assim, é uma prova muito cansativa e ela é ótima em exclusão. O critério dela, na maioria das suas provas, é de exclusão de questão acertada. Então, se eu errei uma, eu já perdi uma. Então, a análise dela é baseada na curva de acerto. Então, é bem difícil. Então, vamos lá. Na primeira questão que eu tô conversando aqui com vocês é a questão de analisar a banca. Então, eu já conheço a banca, beleza, eu já sei por onde começar. Outro critério, né, algumas provas têm português e matemática, mas ali você está sendo avaliado na sua dinâmica e na sua desenvoltura de acordo com o raciocínio lógico e a questão de interpretação de texto também. Então, se você parou de estudar português e matemática, volte a estudar português e matemática. Matemática, geralmente, cai raciocínio lógico e cai regra de 3. Todo mundo estuda tudo e mais um pouco na matemática, mas a maioria das provas aplicadas com conteúdo de matemática cai raciocínio lógico e regra de 3. Eu não tenho que estudar conteúdo lá do ensino médio, gente. Geralmente, isso eu tô falando geralmente, pode ser uma exceção. É conteúdo de ensino médio 1, né, o primeiro ano do ensino médio e questões do fundamental. Peguem as questões de fundamental de 6º a 9º ano. Essas questões vão cair regra de 3, vão cair as questões de... agora fugiu o nome, viu? Até a professora aqui também não lembra.
aquelas fórmulas, né, de resolução de matemática. Essas questões, elas entram, mas não numa análise de que, ai meu Deus, é isso que eu tenho que aplicar em sala de aula. Não, não é isso. Eles estão avaliando, na verdade, o seu domínio de fazer aquela questão sem se embananar, porque você precisa ter controle emocional. Então, o raciocínio lógico, ele está avaliando qual é o seu raciocínio lógico numa questão de desafio dentro de sala. Lembra que eu já falei que tudo que cai na prova é como se fosse uma entrevista para aquilo que você vai procurar colocar em prática na sua sala? Então, quando eu tenho raciocínio lógico dentro de uma prova, qual vai ser as minhas estratégias usadas dentro de sala, né? Qual vai ser a minha desenvoltura com os meus alunos? Imagina uma situação em que você tem que, no pré, por exemplo, que eles são bem dinâmicos e tudo, e acidente acontece. Você tem que ser ágil, você tem que agir com a cabeça, um raciocínio lógico na prática. Então, a questão matemática não é só desenvolver as fórmulas e resolver problemas, situação-problema. Você tem que desenvolver... Ai, obrigada, Joelma, álgebra, esses nomes complicados aí, é isso aí que cai em prova. Mas é uma álgebra que está aplicada dentro da regra de 3, tá? E a gente fica perdido. Então, assim, quando você olha, tudo na prova está avaliando, ó, seu cognitivo. Como que eu sou lógica numa situação de descontrole. Como eu sou prática numa situação em que eu tenho que agir. Entendeu? O professor que trava não serve para estar com criança pequena. Professor que trava não serve para estar com criança grande, que é o fundamental do 1 e 2. E menos ainda o ensino médio, que eles enfrentam a gente até. Então, assim, é um desafio ser professor. Então, assim, a gente tem que ter essa desenvoltura. E tudo, né? O português está avaliando essa questão, né? Da gente ter essa dinâmica também. Muitas provas estão tirando, né, a técnica da escrita de redação e dissertativa e colocando português e matemática. Mas isso é uma onda. Vai e volta. Já teve períodos em que provas só tinham português, matemática e conhecimento teórico. E teve uma época que só tinha conhecimento teórico e redação. Então, vai de acordo com a cabeça da pessoa que está lá contratando a banca, né? Que geralmente é o secretário de educação. Depende dos critérios que ele quer avaliar. Depende de muita coisa que ele quer fazer. Então, ali ele está avaliando todo o processo, né, do professor, se ele se adequa a essa vaga, tá? Então, assim, o primeiro ponto é analisar a banca. O segundo é as estratégias, né, de questões. Aí, infelizmente, viu, Priscila, tem a informática também. Com a pandemia, nós tivemos que aprender do dia para a noite a mexer com a informática, né? E de verdade, eu agradeço a pandemia porque foi um aprendizado na marra que nós tivemos, mas que facilita muito a nossa vida, né? A questão do uso do Drive, a questão de fazer os nossos planos de aula e já está disponível para a orientadora no Drive, as questões de avaliação, gamificação que nós aprendemos a fazer, né? Eu até compartilho com vocês, esse final de ano eu encerrei com o pré-2, né? E o nosso marco de passagem com a minha turma foi um QR Code com cantigas que eles gostavam de cantar e que nós deixamos para o berçário, né? Essa cantiga de roda que eles gostavam de cantar. Então ficou um livro impresso para a professora só colocar o QR Code e eles estarem escutando a voz das crianças. Então isso é uma estratégia de gamificação. E quem trouxe essas estratégias? A pandemia. Porque nós não tínhamos, né, esse mecanismo de poder receber as crianças em casa. E nós tínhamos só o celular
a internet e a nossa voz, né? Porque, como eu já disse, a gente tem um chamado, né? A gente tem um chamado a ensinar. Só que o ensinar é recíproco, porque a gente aprende a todo momento. E a pandemia trouxe isso pra gente, né? A aprendizagem contínua. Então, o professor teve que sair da sua zona de conforto e investir na informática. E a informática cai sim nas provas. Elas estão ali e vão continuar, porque o nosso processo agora, ele vai ser híbrido, né? A escola não é mais a escola dentro da escola, no seu quadradinho ali fechadinho. Ela abriu as portas para a informática, ela abriu as portas para a tecnologia. E isso faz o quê? Com que o professor tenha que se inovar diariamente. Inovar o seu uso, as suas estratégias, o que você tem que fazer. E como eu já falei de estratégia para absorver aquilo que o autor fala, a informática também tem que ser colocada na prática. A gente tem que estar sempre mexendo, a gente tem que estar sempre buscando e assim a gente vai retendo informação no uso, na prática. Então, eu retomo com vocês que tudo o que cai no edital é prática. Eu não posso somente ler, eu tenho que colocar isso em ação, né? O adquirir o conhecimento, ele me coloca numa estratégia de ação. Então, para eu absorver todo o conteúdo, para eu absorver tudo aquilo que é necessário, para eu ser bem sucedida na minha prova, eu preciso colocar em ação. Então, retomando a estratégia de questão, é analisar, né? Eu tenho que analisar, eu não posso somente ler e pronto, ficou ali. Não, o conhecimento fica muito vago. Então, como eu coloquei de estratégia, né, essa semana aí no feed, eu tenho que ler. Eu li, mas eu não posso somente ler o conteúdo. Eu tenho que ler fazendo as minhas anotações. Porque eu forço o meu cérebro a memorizar aquele conteúdo. 24 horas depois daquele conteúdo estudado, o que eu faço? Eu retomo ele sem fazer a leitura. Como? Eu faço fichamento, eu faço um mapa mental, eu gravo um áudio para mim mesma, falando com as minhas palavras aquilo que eu aprendi um dia anterior. Então, eu estou forçando o meu cérebro a fazer uma retomada daquilo que aprendi. Vai sair tudo na íntegra? Não, não vai sair na íntegra. Mas vai sair uma boa parte daquilo que eu aprendi. 7 dias depois. Nossa, Eni, mas é muito tempo. Não, é 7 dias depois. Eu vou retomar aquilo que eu fiz a anotação. Voltando um pontinho aqui atrás, depois que eu fiz a minha revisão sem ter lido nada, daí eu faço a minha leitura e ajusto aquilo que é necessário. Aí, depois de 7 dias depois, eu faço a minha retomada novamente de leitura e anotação. Eu vou lembrar de coisas que eu não tinha lembrado anteriormente. E depois, 30 dias depois, eu faço uma revisão bem complexa, onde eu retomo ponto a ponto aquilo que eu tinha estudado. Assim, eu vou estar memorizando o conteúdo do autor. Para isso serve tanto para informática, para português, para matemática. Isso é uma estratégia de estudo. É o que eu sempre tenho retomado com vocês aqui. Não adianta eu ler por ler. Eu tenho que ter uma estratégia de aprendizagem. E adulto aprende diferente de criança. Então, a gente já tem uma memória RAM aí bem carregada de informação. Então, a nossa informação ela é muito mais visual do que verbal ou visual escrito. Visual colorido, ó, eu consigo ter uma maior dinâmica de aprendizagem, porque eu faço uma associação
visual. Se eu falar para vocês agora, pense em abacaxi. Se eu colocar abacaxi, quem pensou em abacaxi, pensou na escrita abacaxi ou pensou na fruta abacaxi? Coloca aí para mim no chat, quem pensou abacaxi fruta ou pensou abacaxi escrito? Porque isso tudo faz uma diferença na forma como eu memorizo o conteúdo. Então, se eu coloco a fruta abacaxi, eu tenho uma... Ah lá, sentiu até o sabor, isso mesmo, Priscila. Porque nós somos muito mais palatáveis visualmente, o cheiro, né? Os nossos sentidos fazem muito a fundo naquilo que a gente tem como memória, né? As nossas memórias, se eu for falar aqui, se eu for falar de memórias afetivas, vão vir o cheiro, vai vir o sabor, vai vir muitas coisas. Agora, quando você pensa no escrito, a Ana Paula tá no escrito, aí você tá muito concurseira, Ana Paula. Na verdade, você tem que colocar a questão visual, porque o nosso cérebro, ele é mais visual. A gente tem pessoas que têm facilidade, como a Ana Paula, de pensar na escrita? Tem, mas quando você amplia os sentidos, né, você sai somente da visão, né? A visão escrita, você parte para uma fotografia, por exemplo. Você coloca imagens, você coloca os seus sentidos à prova, você tem uma maior percepção da aprendizagem. Então, quando eu coloco imagem, eu coloco texto, eu coloco o áudio, principalmente da minha própria voz, eu me olhar no espelho e dar uma aula para mim mesma, eu vou estar aprimorando esses conhecimentos que eu li. Então, isso é muito importante no processo de aprendizagem para qualquer tipo de prova. Até mesmo para quem está na faculdade aí, que é uma enxurrada de conteúdo, é muito importante você ter essa estratégia de conexão com o conteúdo que você está aprendendo, tá? Aí, o que eu vou para o terceiro ponto aqui, né? Que é acompanhar o edital. Muitas pessoas têm a questão de eu li o edital no dia que abriu e esqueço dele. O edital é o seu melhor amigo a partir do momento que ele está aberto. Por quê? Porque tem retificação de edital. Mas o que é isso, Eni? Retificação é quando a banca corrige alguma coisa a critério do contratante, que é o caso da prefeitura ou do estado, e ali ela tem que ajustar algumas coisas, ajustar o que ela tem que colocar como critério de avaliação, e ela tem que ajustar ou até mesmo retirar alguma coisa que não coincide com aquele critério de avaliação. Então, a todo momento eles estão mudando, né? É raro o edital que não muda nada, mas na sua grande maioria muda. Nós tivemos aqui em Paraibuna um concurso para professor de artes, né? E deu uma polêmica porque não tinha inscritos na prova, porque o edital estava com o piso salarial do professor abaixo do nacional ou abaixo daquilo que era previsto. Aí teve uma retificação do edital para corrigir esses dados. Então, isso daí é muito importante você estar atento. Porque se ninguém tivesse entrado com recurso para correção desse salário, você não teria como recorrer com relação ao piso salarial que você fosse receber assim que fosse nomeado ou convocado para a vaga. Então, assim, não, mas o piso está errado. Não, mas ninguém fez retificação do edital. Tá lá no edital o valor. Então, olha a pegadinha, né? A gente tem que estar atento. O professor já ganha pouco, ainda tá com o salário errado ainda, é complicado.
Então, assim, a retificação de edital é muito recorrente nos editais abertos. Os critérios de avaliação, como eu já falei, essas curvas, né, de acerto e tirar, né, o errado pelo certo. Os critérios de desempate, né, tem as questões de parentesco, né, se você tem filhos, então é um critério de desempate. Empatou com a idade, o segundo critério geralmente é filho. O professor empatou e o mais velho passa na sua frente. Então, assim, tem vários critérios e cada banca tem o seu critério de desempate. E tem um outro que eu falo para vocês que foi o meu terror do pânico quando eu fiz a minha prova em São José. Eu era recém-formada e eu fui fazer minha prova e a fila tava gigantesca para prova de título. Quem tava com prova de título já começava com 1 ponto na frente. Aí eu já desanimei ali. Eu falei assim, esse povo já vai tudo passar na minha frente, né? E foi uma das questões, né, que colocaram hoje na minha caixinha de pergunta, né? Estar confiante. Isso é muito importante. Você tem que estar confiante com aquilo que você tem feito, né? O seu desempenho dia a dia vai traçar a sua trajetória, né? E eu falo que foi bem difícil para mim, foi, mas isso é uma questão que abala o psicológico de muita gente no dia da prova, né? A questão da nomeação, da prova de título, principalmente se você é recém-formado, porque daí você vê aquele povo todo na sua frente e você fala, meu Deus, e agora, né? Confia naquilo que você estudou. Confia naquilo que você estudou que vai dar certo, né? Entra num processo de desenvolvimento ali pessoal, de respiração, de controle emocional, porque o controle emocional faz toda a diferença. Aí nisso você tá falando, é fácil para você falar porque você já passou. Não, é difícil, gente. Eu falo porque eu passei por isso, né? A gente só pode falar daquilo que a gente já vivenciou, né? E eu vivenciei esse lado de estar perto da contratação e ter essas barreiras me impedindo, né? Então isso é um processo que a gente tem que estar trabalhando todo dia a dia, mês a mês, estudo a estudo. A gente tem que estar dominando, né, o nosso emocional. A questão emocional, gente, é 50% da sua prova. Essa é a verdade. 50% da sua prova é o emocional. Porque vocês são professores, né? Vocês já têm conhecimento. Outras pessoas que estão aqui na live também são de outras áreas, mas tem domínio daquilo que quer estudar para o futuro cargo. Mas a gente sabe o que vai fazer, né? Eu sei, Eni, eu sei o que o Vygotsky pensa, o que Piaget pensa, o que o Vallot pensa, que a Jussara Hoffmann pensa, eu embanando o Leandro Carnal com o Mário Sérgio Cortella e vira uma salada de fruta no dia da prova. Quem já passou por isso? Muita gente. Isso é comum para muita gente, principalmente quem já fez muitas provas, né? A cobrança emocional é gigantesca, né? A pessoa já vai ali e fala assim, meu pai, mais uma prova, será se eu vou? Será se é minha vez? E eu conheço pessoas que já tiveram assim por uma vaga para ser chamada, gente. Pensa o emocional dessa pessoa. Ter classificado, ter passado, ter feito tudo certinho. Vai chamando convocação e barra naquele número que falta só o seu. É difícil. Saber que só falta um para ser chamado e você é o próximo e nunca chama.
Muitas colegas já passaram por essa situação. E isso vai criando um quê? Um bloqueio emocional. E esse destrave emocional você tem que tirar dia a dia, né? É um tombo, mas você se levanta. É uma queda feia, mas você se levanta. Porque a nossa vida é assim, não tem uma linha reta, né? É um linear, é o sobe e desce. Quando eu passei, eu já fiquei feliz de ter passado entre os 1000 primeiro. Então, assim, comemore as suas pequenas vitórias. Isso faz muito sentido no seu processo. Aine, mas eu não tô fazendo prova agora. Comemore aquela questão que você acertou sem ter lido nada. Comemora a sua primeira questão que você fez depois de uma revisão e você conseguiu enxergar a resposta no enunciado. Comemora. Isso é quebrar barreira. É quebrar objeção. É quebrar aquilo que te impede de chegar um pouquinho mais perto. Faz sentido? Se faz sentido, manda um coração, um foguinho, manda qualquer coisa aí. E isso é muito importante, gente. Tá? É presente, de corpo presente no processo. E estar atento ao edital é estar atento àquilo que é necessário, né? A questão emocional, a questão da curva, eu tenho que estar entendendo. A primeira coisa que eu tenho que entender dentro do concurso é o meu edital. Ponto. Dia da prova, acabei de falar aqui para vocês. Dia da prova é controle emocional. Dia da prova, uma semana antes, pelo menos, né? Conhecer local de prova, saber onde é, como eu vou chegar nesse dia da prova, se eu vou junto com alguém, se eu vou sozinha. Conhecer o lugar da prova. Por quê? Porque você tem que estar familiarizado com aquele local. Eu participei de uma roda de acolhimento na prefeitura. E me chamou muita atenção que a tutora estava fazendo a prova e ela estava fazendo a dinâmica e todo mundo foi falando qual foi o seu chamado, como é que você chegou até o dia da sua convocação. E ela falava que ela passava em frente à escola, que ela ia fazer a prova, e ela orava lá em frente à prova, à escola. E ela sempre passava em frente à escola que ela queria trabalhar. E ela foi trabalhar nessa escola. Eu falo para vocês que é emocionante isso, porque a gente tem que mentalizar aquilo que a gente quer, né? Eu mentalizei por muitos anos, passando em frente ali o São Judas, dou aula no Arthur. Eu passava em frente à escola, eu falava assim, eu vou dar aula naquela escolinha pequena. Hoje tá gigante a escola, mas eu passava em frente à escola e falava, eu vou dar aula naquela escola. E hoje eu dou aula naquela escola. Então, você olhar para aquele objetivo que parece tão distante, mas você mentalizar o seu crachá na mão. Né? Quem tá no grupo do WhatsApp sabe que o nome do grupo e do projeto é Meu Crachá na Mão. Então, mentalize o crachá de vocês na mão, mas não crachá de eventual ou de PD, não. É o contrato na mão, é o crachá seu na mão escrito efetiva. Efetiva. Vocês conseguem visualizar isso? Garanto para vocês que a partir do momento que vocês começarem a visualizar o crachá de vocês na mão, vocês não vão ter mais essa barreira do não consigo, tá? Então, o crachá é um símbolo daquilo que é possível, gente. Não tô falando que nada é impossível, não, é possível sim, mas depende de vocês, dedicação, né? Não vem de mão beijada,
depende de vocês de uma estratégia, depende de vocês rotina, depende de vocês organização. Como eu comecei a live falando, a gente funciona em ciclos, né? A gente é mulher, a gente tem o nosso ciclo ovulatório, nosso ciclo menstrual, pré-menstrual, e a gente tem que organizar de acordo com as nossas vontades, sim. No período menstrual eu não consigo estudar, tá? Mas você tem seus áudios gravados, isso te ajuda. Você tá ali, ó, ouvindo sua voz ali, ó, e vai relaxando e vai estudando. Tem que usar dessa estratégia, gente. Eu tô no meu ciclo ovulatório, eu já tô mais, né, ligadona, já tô disposta. Foca mais, eu posso ficar mais 1 hora estudando? Beleza, é dedicação. Dedicação, a palavra é essa, dedicação. E vocês vão conseguir, tá? Então, assim, quando eu tô no dia da prova, eu não vou revisar nada, gente. Eu não vou olhar nada. Eu vou relaxar. Um dia antes eu vou desligar a cabeça. Ele eu não consigo. Desliga. Lembra do estudo espaçado? Estudo espaçado. Você vai lembrar na hora que vai precisar lembrar, você vai lembrar. Então você precisa dar um descanso pro seu cérebro, tá? E para finalizar aqui, né, nossas estratégias aqui de dia do concurso, né, o que fazer, tem um pós-prova. Gente, se vocês conseguirem fazer uma prova em menos de 1 hora, tem coisa errada. Prova boa e prova bem feita utiliza todo o tempo da prova. Mas vai me dando agonia vendo aquele povo saindo e não sei o quê. Gente, deixa o povo, fica você. Se concentra no seu quadradinho, a sua mesa, a sua cadeira, o seu caderno e sua caneta. Ponto. Esquece o mundo ao seu redor, né? A gente fica agoniado vendo o povo levantando, o fiscal andando no corredor. Isso é constrangedor, parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada e ele sabe que a gente tá fazendo alguma coisa errada sem tá fazendo nada de errado. E isso é terrível, né? Para muitas pessoas é fugir da sala. Sabe o conteúdo, sabe que tem tempo, mas o fiscal tira a concentração de tal forma que sai da prova sem fazer nada. Quem já passou por isso? Eu conheci uma colega que eu falei assim, gente, vontade de matar. Ela acertou, na prova que eu fiz, ela acertou 37 questões. 37 questões de 50. E ela saiu no meio da prova, no meio da redação. Ela não finalizou a redação. Ela foi desclassificada porque ela não finalizou a redação. Então, assim, ela ia ser uma das primeiras a ser chamada. Uma das primeiras. E ela desperdiçou a chance dela porque ela ficou desesperada vendo as pessoas saindo da sala. Aí a Joelma falando que ela já fez isso. Então, assim, é o seu crachá ali na mão, gente. Ó, o crachazinho ali na mão e desperdiçou essa chance. Pessoa inteligentíssima, conhece todo o conteúdo, sabe tudo. E o desequilíbrio emocional ali fez ela perder a chance. Por que eu tô falando de ficar até o final? Porque quem fica até o final leva o caderno. E o caderno é primordial para sua revisão. Porque você não vai lembrar de todas as questões de cabeça. Então, para fazer revisão do que acertou, do que ficou na dúvida, lembra da regrinha que eu falei para vocês? O que eu conheço, mas não domino e o que eu nunca vi? Essa regrinha é importante para você fazer a revisão no pós-prova. Quando eu pego
o meu no pós-prova, eu vou pegar o meu caderno e vou ver aquilo que eu fui bem, aquilo que eu não fui bem. Se eu fui bem, o que eu tenho que rever ali para ficar segura. As questões que eu fiquei em dúvida, se cabe recurso, se não cabe recurso. Eu não posso esperar o outro entrar com recurso para anular a questão. E uma outra questão também, quando eu analiso a banca, eu vejo a taxa de acerto dela e a taxa de conversão de questão de forma positiva e negativa. Se ela tem bastante questões anuladas a cada prova aplicada e se ela tem menos taxa de anulação. Então, isso é muito importante estar conhecendo a banca também. Por quê? Eu preciso do caderno para fazer as revisões. E eu preciso do caderno para ver se eu fui bem ou não e como eu posso já me preparar para um próximo concurso, né? Eu não posso terminar um concurso, sentei, relaxei e já era, vou viajar agora. Não é isso. Eu fiz essa prova e eu já começo a me preparar para o próximo. Se eu conseguir ser chamado nesse, amém, já fui. Agora, se eu não fui, eu já tô com um passo à frente daqueles que baixaram a guarda. Então, o processo para quem entra nessa jornada do concurso, ele é contínuo, gente. Eu não posso deixar para estudar somente quando eu tô com o edital aberto. Eu tenho que estar sempre estudando, beleza? Minha interpretação melhorou fazendo os simulados, isso mesmo. Porque você vai conseguindo encaixar a resposta certa no enunciado. Essa é a dinâmica. Quando você coloca a interpretação a seu favor, você já enxerga a resposta no enunciado. Então, assim, é bastante importante vocês estarem fazendo revisões, estudos com estratégia e colocando em prática. Como que eu coloco em prática? Fazendo simulados, fazendo as revisões de acerto, de verdadeiro e falso, ajuda bastante, mas estar colocando em prática aquilo que vocês estão estudando, beleza? Como eu tinha conversado com algumas pessoas que me procuraram, eu estou organizando para o próximo mês, vou abrir turma de acompanhamento, né? Como vai funcionar essa turma de acompanhamento? Eu conversei com uma colega minha, ela é terapeuta, e eu quero, dentro desse acompanhamento, trabalhar com vocês essa questão do destrave emocional. Porque, como eu falei, é 50% da nossa trava, né, dentro da prova. Quando eu tenho essa trava emocional, 50% daquilo que eu estudei fica comprometido. Então, muitos bloqueios são decorrentes de coisas fora da prova. Não tem nada a ver com prova, né? Tem a ver com a minha rotina, tem a ver com as minhas crenças, né, da infância, a minha cobrança quando eu era pequena, essa questão da aprovação, de ser aprovado, a questão financeira. A questão financeira às vezes pesa muito nessa questão da aprovação. Então, assim, essa minha colega, eu vou ver se eu consigo marcar com ela na próxima live para ela estar presente para falar um pouquinho sobre destrave emocional, que é muito importante. Eu vejo que é muito importante, faz toda a diferença no processo de acompanhamento, né? Porque você tem que ter uma visão de destrave inicial, no decorrer e no dia da prova, na semana da prova, no pós-prova. Então, isso é muito importante, tá? Como que eu pretendo estar trabalhando com vocês, né? A questão do acompanhamento. Como, Priscila, até a minha visão fica embarcada, pensei
que ia desmaiar, porque a Priscila vai desmaiar. Eu vejo assim, a questão do emocional é muito importante, né? A prova de alguém já ficou escura, né, no dia da prova. Eu acho que é isso que a Priscila quis me falar, né, que ficou com a visão embaçada. Porque o nosso emocional é muito abalado no dia da prova, principalmente quando você tem uma carga emocional muito grande. Então, um dos principais pontos que eu quero trabalhar com o grupo é a questão emocional. O segundo ponto é o acompanhamento de estudo, né? O acompanhamento de estudo dentro daquilo que é possível estar caindo num edital. Então, como nós não temos, né, o dia do edital aberto, não temos data de prova ainda, né? A minha ideia é acompanhar de acordo com os pensadores que mais caem em concursos. Quando o edital estiver aberto, a gente faz uma revisão do edital, né? Uma revisão daquilo que realmente é pontual para aquela prova, tá? A vista ficou escura, é isso mesmo. Então, assim, quando eu coloco, né, esse acompanhamento, né, a minha previsão de estudos é de fevereiro até novembro. Aine, mas o edital saiu em outubro ou setembro. Beleza, a gente encerra o grupo antes. Mas a minha ideia de concurso, de acompanhamento, é de fevereiro a novembro, 10 meses, tá? O que consiste esse acompanhamento? Uma aula a cada 15 dias, né, com duração de 3 horas. Porque daí a gente faz uma revisão dos conteúdos que eu vou disparando em grupo, né, para vocês estarem estudando. As estratégias de estudo vão estar junto nesse pacote, tá? Estratégia de estudo e a questão do acompanhamento do conhecimento pedagógico, né, para quem está prestando concurso para professor. Então, esse vai ser o meu pacote com relação ao acompanhamento. A ideia do acompanhamento de quebra, né, dessas objeções de emocional é um acompanhamento a cada mês, tá? Então, é uma sessão que vocês vão ter a cada mês. Priscila, eu tô querendo abrir turma agora para a primeira semana de fevereiro. Eu só tô com algumas objeções burocráticas, mas eu vou estar informando vocês no grupo. Então, se vocês têm para quem indicar, para quem para eu poder abrir turma, indica para entrar no grupo de WhatsApp, tá? Porque eu vou estar lá informando vocês com data, com questão de valor e tudo mais, tá? Então, a princípio, o nosso pacote de estudos vai conter isso. Aine, mas a minha prova vai cair português e matemática. Gente, eu não domino essa questão de português e matemática. Eu tô sendo bem sincera com vocês. Mas eu posso dar uma ajuda com relação ao mapa mental, algum conteúdo, até mesmo indicando professores que possam estar fazendo essa questão de estudo com vocês. Mas eu mesmo não domino essa área, então prefiro não colocar o meu bedelho nisso, tá? Então, assim, eu pretendo já nessa primeira semana de fevereiro, vou estar anunciando nos grupos de WhatsApp as formas de pagamento, o valor, tudo certinho, tá? E a gente vai fazer já um acompanhamento de fevereiro até novembro, tá? Os grupos, eu vou estar alimentando esses grupos. Assim que eu formar turma, esse grupo vai ser migrado para o Telegram, porque lá eu consigo colocar conteúdo como PDF, áudios longos, de forma que vocês vão estudando durante a semana
e a gente faz uma revisão compilada nessas sessões de 3 horas de aula, tá? Isso também pode ficar a critério de vocês, se pode ser quinzenal ou semanal esse acompanhamento. Daí a gente vai conversando no grupo. Eu vou deixar aberto o grupo de WhatsApp para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Mas a princípio é isso. O meu ponto, assim, eu falo que cada banca de preparo de concurso tem a sua cereja do bolo, né? Eu penso assim, que 50% da prova é fator emocional. Sem dúvida é fator emocional. E eu quero que vocês, daqui 7 meses, estejam com o seu crachá na mão, né? Mas o crachá é efetivo, né? Em novembro, daqui 10 meses, em novembro, vocês vão estar nos editais de convocação com o crachá de vocês na mão. Então, eu quero fazer parte disso, mas com 50% do conteúdo, né, pedagógico, e os outros 50% fica com a questão do desenvolvimento emocional. Esse é o meu 100%, mas vocês têm que dar o 100% de vocês. Técnica, estratégia, como fazer, a gente fala. Mas a minha dedicação, o meu desempenho, a minha vontade de fazer depende de mim, né? Isso é uma via de mão dupla. Não tem como a gente sair andando, um puxando para um lado, outro para o outro. Eu faço os meus 100%, até mais, até se precisar. Mas vocês, enquanto alunos, né, na condição de aluno, vocês precisam fazer a parte de vocês, tá? E eu espero que vocês estejam no grupo, né, de estudo. Para quem não sabe, eu já dei outras formações, né, em grupo presencial, mas dessa vez vai ser uma estratégia mais no online mesmo, porque vocês podem estar revisando as aulas que nós vamos deixar gravadas, né, para vocês estarem revisando, e os grupos vão estar sendo alimentados no Telegram, para vocês estarem revisando e fazendo a pesquisa de vocês de forma conjunta, tá? E ali vocês podem estar tirando dúvida entre vocês, e a gente faz essa reunião para tirar dúvida, e eu tá falando a minha parte, né, da questão pedagógica e desenvolvimento, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês. Esse é um canal pequeno ainda, mas em breve vai ficar gigantesco, porque eu conto com a contribuição de vocês, e a gente, quando divide, a gente multiplica, né? E eu agradeço a participação de todos aqui, e até breve, tá? Amanhã eu vou estar postando mais alguma coisa. Espero que o que eu estou postando tenha feito sentido na estratégia de vocês de estudo, né, durante a semana, e vai dar certo. Eu acredito nisso, que vai dar certo. E assim, eu amo o que eu faço, e eu creio que vocês também amam o que fazem, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas que estão aqui na live, e eu sei que são profissionais competentes que a rede está perdendo, mas que em breve vai estar na rede, tá bom? Beijão para vocês e boa noite, gente. Tchau, tchau.